once again. E aí, rapaziada, tudo tranquilo? Mais uma aula com o tio Dani, sempre aquele lembrete, né, tradicional. Hoje a nossa videoaula, tá, ela é relativa à Roma Antiga, parte 2. Então, na realidade, é uma aula mais focada para o primeiro ano, né, que é uma continuação de Roma Antiga, parte 1, mas sempre lembrando que para os alunos do terceirão, tudo é válido, tudo, tá? Então, pessoal, aqui, ó, antes da gente começar a falar sobre a Roma Antiga parte 2, Roma Antiga parte 2, a gente vai fazer um resuminho bem rápido da aula anterior. Então, na aula anterior, a gente tratou sobre a Roma Antiga, o período da monarquia, tá? Lembra um período que eu falei que onde a documentação é bem escassa, aonde vai existir o que? Documentos se referindo aos 3 últimos reis, que eram etruscos, principalmente Tarquínio Soberbo, que foi derrubado pelos patrícios, dando origem ao que a gente chama de república. Dentro da república, né, a gente deu ênfase a um assunto relativo ao movimento revolucionário chamado Revolta do Monte Sagrado, que é o movimento plebeu. A gente também destacou aquele momento onde Roma se torna um império, após a vitória de Roma contra a guerra contra os cartagineses nas guerras púnicas, onde Roma passa a dominar todo o mar Mediterrâneo e as terras em volta do mar Mediterrâneo, deixando de ser, entre aspas, Roma e se tornando o Império Romano, mas ainda controlado somente pelo Senado. Depois a gente deu mais ênfase às consequências das guerras púnicas para a sociedade romana, chegando na fase onde são deflagradas várias guerras civis, e aí a gente vai destacar também características do primeiro triunvirato e do segundo triunvirato, quando no segundo triunvirato há um conflito entre o general Marco Antônio e o general Otávio, né, sobrinho e filho adotivo de Júlio César, onde nesse confronto Otávio sai vencedor e no ano de 27 AC ele se autoproclama imperador com o nome Otávio Augusto. Lembrando, pessoal, Augusto, do latim traduzindo para o português, o divino. E aí ele dá início, ele deflagra a partir do ano de 27 AC a última fase da história da Roma Antiga, que é o período imperial. Aqui, pessoal, essa foto acho que eu já utilizei no vídeo passado, tá? Mas é uma foto bem clássica de uma estátua de Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Beleza? Então agora, Roma Antiga parte 2, a gente vai analisar o período imperial, o seu auge do período imperial e a decadência do Império Romano, no caso do Ocidente. Referente ao termo Ocidente, pessoal, logo eu vou explicar o porquê, tá? Então, Roma Antiga, período imperial. Maravilha? Ali por obséquio. Pessoal, então aqui, Otávio Augusto começa a governar no ano de 27 AC. Quando o Otávio Augusto, e não é só o Otávio Augusto que vai fazer isso, mas os imperadores que vêm logo depois dele, tá? Vai ser implementada uma grande rede administrativa. Como isso? O Otávio, apesar de ser imperador, apesar de ele ter todo o poder sobre ele, tá? Ele precisa de setores da sociedade romana para que ele consiga governar. Então, apesar de ser um imperador, apesar de ter poderes totais, porque essa é a característica da fase imperial, né? É o que está mais ou menos aqui embaixo, o Senado, ele continua a existir. O Senado continua a se reunir para tomar decisões e criar leis. Só que na fase imperial, que vai de 27 AC até 476 DC, o Senado, instituição formada por 400, 500 patrícios, ele está submetido ao poder do imperador. Apesar do imperador, seja Otávio, seja Adriano, seja Marco Aurélio, Constantino, qualquer imperador, apesar de ser imperador e ter um poder total dentro da sociedade romana, ele vai precisar de ajuda de setores dessa mesma sociedade para se sustentar no poder. E quando o Otávio, que é o primeiro, cria essa rede administrativa que vai ser adotada por outros imperadores romanos, essa rede busca
trazer para junto do imperador, obviamente, a elite patrícia, os patrícios, que é a nobreza dentro de Roma, como a gente explicou lá no primeiro vídeo, quando eu falei sobre as camadas da pirâmide social, né? Os patrícios, na realidade, descendem do pater-família, seria o que nós chamamos de nobreza. Ninguém se torna patrício porque tem dinheiro. A pessoa nasce patrício. Só que, lá já na época da República, quando Roma se torna um império e conquista todo o mar Mediterrâneo, controlando todas as rotas do mar, rotas comerciais, surge uma nova classe, que é o que no texto, entre aspas, nós chamamos de homens novos. Seriam estrangeiros que vão lucrar, que vão crescer, que vão se fortalecer aí dentro do Império Romano, tá? Só assim, ó, quando Roma toma o controle do mar Mediterrâneo, isso não quer dizer que só romanos poderiam comercializar usando as rotas do mar Mediterrâneo. Pessoas e homens das mais variadas civilizações poderiam fazer comércio, obviamente, desde que pagasse uma taxa para Roma ou sob a supervisão das autoridades romanas. Então surge dentro do Império, né, isso já lá na República, quando eu falo Império Romano é na República ainda, essa classe de, entre aspas, homens novos, normalmente formada por estrangeiros que se tornaram ricos comerciantes. Então, a partir do momento que Otávio se torna imperador, a partir de 27 AC, ele vai adotar essa rede administrativa para trazer ao seu lado não só a elite patrícia, mas esses homens novos. Afinal de contas, são homens que praticam um comércio, e o comércio não só para Roma, mas para qualquer império, ou qualquer país hoje, Brasil, Estados Unidos, China, é importantíssimo. Perfeito? Continuidade dessa assembleia. Se a gente for estudar, pessoal, um pouco mais a fundo a sociedade romana ali, principalmente do período da República, a gente vai ver que existiam vários tipos de assembleia. Lembra dos tribunos da plebe? Aquela lei criada após a revolta do Monte Sagrado, onde os plebeus poderiam, numa grande assembleia, escolher 2 plebeus que seriam os tribunos da plebe, que representariam a plebe dentro do Senado. Então, essas assembleias que já existiam lá na República, inclusive a Assembleia de Plebeus, elas continuam a se encontrar. Elas não deixam de existir na fase imperial. Mas, obviamente, pessoal, todas submetidas. Então, as decisões tomadas por essas mais variadas assembleias, elas estão submetidas como o Senado ao poder do imperador. Tá? Então, a partir do momento que é deflagrado o período imperial e que Otávio Augusto vai implementar essa rede administrativa que vai ser utilizada, que vai ser desenvolvida ou aprimorada por outros imperadores, o objetivo principal é trazer a elite antiga e a elite nova para próximo do imperador. Perfeito? As assembleias e o Senado, eles não deixam de existir, mas todas essas instituições estão submetidas ao poder do imperador. Perfeito? Uma outra coisa bem interessante, pessoal, na fase do Império, ali já agora no primeiro século depois de Cristo, tá? E isso vai ser implementado por Otávio Augusto também, é a implementação da Pax Romana, traduzindo do latim para o português a paz romana. O que significa isso? Ali no século I depois de Cristo, o Império Romano, as suas fronteiras ao norte da Europa, elas chegavam mais ou menos ali na metade da ilha da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, pessoal, é aquela ilha que está localizado, país de Gales, Escócia e Inglaterra. O Império Romano, ele absorvia ali a costa do norte da África, chegando mais ou menos ali no Oriente Médio, onde hoje é Israel, Síria, Jordânia. Então era um império muito grande, um império muito vasto. E era, obviamente, como o império cresceu de uma forma exorbitante, ele também era difícil controlar um território tão extenso, tá? Outro detalhe, quando Otávio Augusto ele implementa a fase imperial, Roma vinha de um histórico de inúmeros conflitos, não só com outros povos,
mas de conflitos internos ali que acontecem no primeiro triunvirato, segundo triunvirato. Então, no século I depois de Cristo, Otávio Augusto, tentando trazer maior estabilidade política, econômica e social ao Império, ele implementa no século I depois de Cristo a Pax Romana. O que significa isso? Os romanos, durante um período determinado, eles suspenderiam as guerras de conquista. O que significa isso? A partir da implementação da Pax Romana por Otávio Augusto no século I depois de Cristo, querendo, com a intenção de trazer estabilidade, ele suspende as guerras de conquistas. Os romanos não conquistariam mais território. Eles se preocupariam agora em administrar aquele império já conquistado desde a vitória nas guerras púnicas. Isso é a Pax Romana. A Aline poderia me perguntar o seguinte, ou a Brisa poderia me perguntar o seguinte: tá, professor, mas a Pax Romana foi boa ou foi ruim? Pessoal, a princípio ela é boa, porque ela traz a estabilidade militar, traz uma estabilidade econômica, traz uma estabilidade política. Os romanos não precisariam mais se preocupar em guerras, a não ser só defender as fronteiras do território, ou caso ocorresse alguma rebelião, sufocar essa rebelião. Então, a princípio, é um período de bastante prosperidade e tranquilidade para o Império Romano. Só que com o passar do tempo, a Pax Romana trará as suas consequências negativas, que é o que a gente vai ver logo aqui na videoaula. Beleza, rapaziada? Posso ver a imagem ali por Eusébio? Pessoal, aqui, ó, essa imagem ela é clássica, né? Isso aqui até para a grande maioria das pessoas aparece essa imagem, já vem na mente o que? O Coliseu. Coliseu, pessoal, nada mais é do que uma arena construída pelos romanos. Por que a gente fala tanto do Coliseu? Porque dentre todas as arenas construídas pelos romanos, dentro do Império Romano, a maior e mais importante é a arena chamada de Coliseu, localizada, obviamente, na capital Roma. Tá? Obviamente, pessoal, a gente olha hoje, ela está pela metade, aqui tem uma parte destruída, com o passar do tempo, guerras, a deteriorização, Aline, deteriorização, isso, da estrutura, apesar de que hoje em dia, já há muito tempo, há obras de recuperação do Coliseu, tá? Então, essa é a arena mais importante e a maior. Só que, se a gente viajar pelas áreas que outrora foram dominadas pelos romanos, a gente vai encontrar outras arenas muito parecidas com o Coliseu, só que menores. Por exemplo, Aline. Um pouco mais, Aline, por gentileza. Pessoal, essa arena aqui, ó, ela é uma arena localizada numa cidade do lado, não é meio centro da Península Itálica, hoje Itália, a cidade de Verona. Se a gente olhar essa arena e olhar assim de prima, parece o Coliseu, mas não é o Coliseu. É uma arena bem menor que o Coliseu. Eu, no caso, né, sou obrigado a citar um fato da minha própria história. Eu viajei para Roma e já viajei para Verona. E eu conheci as duas arenas, tanto o Coliseu como essa arena de Verona. Ela é, pessoal, assim, ó, ela é similar, ela é quase que uma cópia do Coliseu, só que menor. Aonde eu quero chegar? Essas estruturas aqui, ó, elas foram construídas em todo o Império Romano. Só que normalmente a gente sempre foca, sempre dá mais ênfase ao Coliseu localizado em Roma, que é a maior e mais importante. Tá? Beleza? Ali, sobe. Não, sobe. Isso, tem que ver mais. Pessoal, essa imagem aqui é uma imagem clássica, tá? Então, se a gente observar, professor, são gladiadores lutando. Sim. Tá? Pessoal, assim, ó, ali no Império, apesar da Pax Romana, que é um período de bastante estabilidade, tá? Desde lá a República, principalmente as guerras púnicas, houve um grande aumento demográfico nos centros urbanos do Império Romano, principalmente na cidade de Roma. Vocês lembram lá na República, os camponeses são substituídos por escravos. Os soldados que voltavam da guerra voltavam empobrecidos e eram obrigados a vender a sua terra a um preço irrisório. Esses camponeses sem terra
ou esses camponeses desempregados saem da área rural, êxodo rural, e rumam em direção à área urbana atrás de emprego. Isso lá na República. Só que esse processo ele vai continuar, inclusive ali no Império. Por isso que a partir do século I, certo? Já é implementada pelos imperadores, no caso, primeiramente por Otávio Augusto, o que nós chamamos de política do pão e circo. Essa política ela está atrelada a arenas como o Coliseu. Por quê? Vou dar o exemplo de Roma. Roma, há 2000 anos atrás, tinha uma população, se não aproximada, mas quase de 1 milhão de habitantes. Por uma cidade de 2000 anos atrás, é muita gente. Então, esse crescimento exorbitante, principalmente dentro da cidade de Roma, que era a capital, vai trazer vários problemas. Eu sempre faço, pessoal, uma relação. Qual é a maior cidade da América Latina? Qual é a quinta maior cidade do mundo? Qual é a maior cidade do Brasil? Aline? Maior cidade do Brasil? São Paulo, exatamente, Aline. São Paulo, cidade de São Paulo. A grande São Paulo, pessoal, ela tem aproximadamente 20 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo tem 10. Eu vou perguntar, pô, professor, mas quanta gente tem nessa cidade? Muita gente. E esse alto índice demográfico causa vários problemas em São Paulo. Aumento da poluição, aumento da criminalidade, aumento da mendicância, crescimento desordenado da própria cidade. Então, se a gente quiser fazer uma relação, imagina os problemas que São Paulo tem hoje, devido a essa grande população, pessoal, serão os mesmos problemas que ocorreram em Roma, lá 2000 anos atrás, causado por um alto índice demográfico. E esses problemas podem gerar um caos social. O que os imperadores lá já na fase imperial fizeram? Criaram a política do pão e circo. O que significa isso? Dentro de arenas como o Coliseu, mas não só o Coliseu, o Estado romano, representado pelo imperador, ele vai realizar espetáculos. Essa cena aqui, pessoal, são os gladiadores, né? Lembrando que gladiadores eram escravos que foram aprisionados em alguma guerra, mas que tinham habilidades militares e eram usados pelos patrícios ou por plebeus ricos para lutar. E essas lutas geravam muito dinheiro. O gladiador, pessoal, apesar de ser um escravo, de não ser um romano, ou quase sempre não ser um romano, ele dentro da sociedade romana, ele usufruía de um grande status, ele era uma pessoa famosa. E inclusive, se o gladiador ele vencesse várias lutas consecutivas, ele poderia conquistar a sua liberdade. E depois de livre, esse gladiador dentro da sociedade romana, ele teria fama, como hoje um grande jogador de futebol, um grande lutador de MMA, um grande jogador de basquete, de vôlei, a mesma coisa. Então, a luta entre gladiadores era um dos espetáculos realizados dentro de arenas como o Coliseu, dentro do contexto da política do pão e circo. Durante os espetáculos era distribuído, eles eram gratuitos, tá? Não pagava entrada. Durante os espetáculos era distribuído à plateia pão e vinho. Então, observe. O espetáculo era gratuito, se distribuía pão e vinho e as pessoas se divertiam. Existiam, pessoal, espetáculos, existiam jogos dentro do Coliseu que duravam 1, 2, 3 meses. E não só luta entre gladiadores, gladiadores contra animais, animais lutando com animais, tigre contra leão, lobo contra girafa, ou em alguns momentos, inclusive, pessoas eram jogadas ao meio da arena para serem devoradas por animais como tigres e leões. Dentre essas pessoas, a gente pode citar pessoas de outras religiões. Só, a gente não pode esquecer que o Império Romano, aqui ainda, ele é politeísta. Então, outras crenças religiosas não eram aceitas, por exemplo, o cristianismo. E muitos cristãos morreram em arenas como o Coliseu, sendo devorados por animais ferozes como leões e tigres. Tá? Então, essa política do pão e circo,
ela vai ser utilizada pelos imperadores ou pelo Estado romano como uma forma de distrair essa população errante para que ela não se atentasse aos problemas dentro da própria sociedade. É aquela coisa, as pessoas estão muito desempregadas, não têm onde morar, não têm o que comer. Eu dou a eles espetáculos dia e noite, eu distribuo comida e eu distribuo vinho. Isso é uma forma de distrair a população dos reais problemas que aconteciam dentro da sociedade romana. Eu sempre faço um link, pessoal, claro, vamos assim, não é exatamente igual, mas eu faço uma relação do futebol. O futebol hoje na nossa sociedade, ele não deixa de ser, entre aspas, pessoal, entre aspas, uma política do pão e circo. Tá? E essa política do pão e circo, ela não é na fase da monarquia, ela não é na fase da república, ela vai começar a ocorrer durante a fase do império. Só que esses espetáculos vão custar dinheiro, eles são gratuitos. Esses animais vêm da Ásia, vêm da África, custa dinheiro. E esse dinheiro gasto com essa política do pão e circo, lá na frente, vai ser um dos fatores que vai colaborar com a queda do Império Romano do Ocidente. Beleza, rapaziada? Aline? Um pouco mais? Isso. Política romana. Pessoal, assim, ó, o que eu vou falar agora, tá? A gente já até falou alguma coisa durante o período da República. Então, além de criar uma rede administrativa para trazer patrícios e os homens novos ou estrangeiros que eram comerciantes ao lado do imperador, essa rede que vai ser utilizada por outros imperadores, além de submeter o Senado ao seu comando, além de submeter as várias assembleias ao seu comando, dentro do império vai se fortalecer, vai se desenvolver uma política que já era empreendida pelos romanos lá na época da República, que é o que? A extensão da influência romana, tracinho, assimilação de outras culturas. Lembra que eu falei, pessoal, assim, ó, lá na Grécia Antiga, eu dou o exemplo, a cidade de Atenas, quem era considerado cidadão? Homens acima de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Então tu tinha que ser ateniense, entre aspas, puro. Em Roma, pessoal, seja na República, ou seja agora no Império, para eu ser considerado cidadão romano, eu não preciso ser romano. Algo muito comum em Roma, isso na República, mas vai acabar se desenvolvendo mais na época imperial. Conforme os romanos vão ocupando terras, em alguns momentos, dependendo da civilização, eles vão levando a influência romana, o jeito de vida romano, a língua romana, o latim, mas eles também vão assimilar a cultura de outros povos. Os povos que os mesmos romanos chamavam de bárbaros. É bem interessante, pessoal, tá? Que vários desses povos chamados bárbaros, os romanos concediam a eles a cidadania. Então eu vou dar um exemplo, eu nasci na Gália. Gália, pessoal, seria a região que hoje é a França. E eu fui um povo assimilado pelo Império Romano. E eu vou receber a cidadania, então eu vou me tornar um cidadão romano, mas eu não nasci em Roma ou dentro ali da Península Itálica, que hoje seria a Itália. Isso era bem comum na história da Roma Antiga, que começa com a República, mas vai se desenvolver, vai se tornar mais frequente na parte do Império. Então os romanos, além de levar a sua influência, o seu modo de vida para outras civilizações, eles assimilam algumas dessas civilizações, concedendo a elas a cidadania. Existe até um fato, há uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu assistia à TV Escola, eu já citei isso no vídeo anterior, a BBC tem um vídeo chamado Os Bárbaros. E dentre esses vídeos tinha uma parte que falava sobre os povos germânicos, considerados pelos romanos bárbaros. E durante um trecho do vídeo, o que me impressionou é quando o narrador, o locutor disse assim,
chegou em alguns momentos que a guarda pretoriana, pessoal, guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. Então era tipo um exército que o objetivo e a missão deles era cuidar da integridade física do imperador. Chegou em alguns momentos da fase imperial que essa guarda pretoriana, eles têm até um uniforme preto, assim, né? Ela era formada por germânicos, por bárbaros. Na hora sim eu fiquei até um pouco em dúvida, mas isso é real. Isso mostra, é o que a gente está explicando aqui, ó, a assimilação de outras culturas. Então os romanos, diferente dos gregos, que tu só é grego se tu nasce grego, os romanos não são assim. Então é esse episódio da série Os Bárbaros, que mostra em alguns períodos os guardas pretorianos que lidavam, que tinham a responsabilidade de cuidar do imperador, e muitas vezes eram povos germânicos. Então isso é algo bem comum, principalmente na fase imperial. E inclusive nessa fase imperial, vários postos dentro do próprio exército, sei lá, o que a gente chamaria hoje de tenente, capitão, major, coronel, ou até generais, vão ser ocupados por povos bárbaros, povos não romanos. Várias áreas, vários postos dentro da administração romana, dentro do governo romano, vão ser ocupados por povos ditos bárbaros ou povos não romanos. Então isso, principalmente na fase imperial, vai ser algo muito comum, muito frequente dentro da sociedade romana. Lembrando, não eram todos os povos que eram ocupados pelos romanos, não eram todos eles que eram assimilados, não eram todos eles que recebiam a cidadania. Alguns sim, outros, como eu já disse lá no primeiro vídeo, eram escravizados, e outros, lembram dos dácios? Eles eram exterminados. Então esse processo de assimilação, de cidadania, não acontecia com todos os povos dominados pelos romanos. Perfeito? Ali, prossegue. A Pax Romana, pessoal. Pax Romana. O que é a Pax Romana? Como eu expliquei antes, significa paz romana. Então, durante um período, esse período, pessoal, ele é mais ou menos estipulado entre o século I depois de Cristo até o ano de 180 depois de Cristo, ali no período onde morre o imperador Marcos Aurélio. Então a Pax Romana, segundo alguns historiadores, o início dela seria o século I depois de Cristo, e ela teria funcionado com eficiência, com sucesso, até mais ou menos o ano de 180 depois de Cristo, no período onde falece, onde morre o imperador Marcos Aurélio. Perfeito? Porque segundo os historiadores e os dados históricos, a partir de 180 começa a acontecer o quê? As consequências negativas da Pax Romana. Então ela funciona com muita eficiência e sucesso. O que significa isso, pessoal? A eficiência e sucesso. Aquele período de estabilidade econômica, de estabilidade militar, só defender as fronteiras, ou sufocar uma ou outra rebelião, ela vai funcionar, essa estabilidade, ela vai permanecer do século I até mais ou menos o ano de 180 depois de Cristo. Dali para frente começa o quê? Começa o início dos fatores que vão colaborar com a decadência e o fim do Império Romano do Ocidente. Em resumo, o que eu vou citar aqui para vocês? As consequências negativas da Pax Romana, que segundo os dados dos livros, teriam se iniciado ali no ano de 180 depois de Cristo. Perfeito, galera? Então vamos dar um exemplo. Primeira consequência negativa. Pessoal, se a Pax Romana, né, ela é um processo, é uma medida que suspende as guerras de conquista, a gente pode pensar, tá, professor, mas o senhor explicou lá na primeira parte da Roma Antiga, no outro vídeo, na outra videoaula, que a base da economia romana era a mão de obra escrava. Sim. Mas o senhor também explicou que o escravo, ele vinha por dívida ou prisioneiro de guerra. Sim. Mas o senhor também falou que escravidão por dívida acabou após a revolta do Monte Sagrado.
Sim. E aí permanece a escravidão como um prisioneiro de guerra. Beleza. Então eu vou ter escravo se eu fizer guerra. Mas a Pax Romana é a suspensão das guerras de conquista. Então, se eu, galera, não faço guerra, eu não adquiro escravos. Durante um tempo, segundo os historiadores, isso vai funcionar tranquilo. Mas a partir ali de 180 depois de Cristo, isso não começa a mais funcionar da forma como funcionava antes. E o que ocorre? A diminuição gradativa e o encarecimento da mão de obra escrava. O que significa isso? Os romanos, durante a Pax Romana, não conquistavam mais terras, então não adquiriam mais escravos. Durante um período, isso não traz grandes consequências ao império. Mas depois de quase 180 anos da Pax Romana, vai haver uma diminuição muito drástica do número de escravos. E quanto menos como o escravo é a base da sociedade, ele vai continuar sendo necessário à sociedade. Mas em menor número, automaticamente, há um encarecimento dessa mesma mão de obra escrava. Quando há diminuição e encarecimento da mão de obra escrava, isso é um dos fatores que, atrelado a outros fatores mais, de forma gradativa, vai enfraquecer o Império Romano. Vai colaborar lá na frente com a própria queda do Império Romano do Ocidente. Segunda consequência, diminuição da arrecadação de tributos. Pessoal, a gente chama, quando tem uma guerra, existe uma expressão chamada espólio de guerra. Isso é imoral, isso é antiético, mas isso é muito comum em qualquer guerra, inclusive nas guerras modernas. Quando um exército, não interessa de qual país, pessoal, invade um outro país, invade uma outra civilização, invade uma outra região, é muito comum eles se apropriarem, roubarem os bens, seja lá, ouro, dinheiro, animais, comida, isso a gente chama de espólio de guerra. Então os romanos, quando conquistavam terras, eles conquistavam muito dinheiro. Eu vou dar um exemplo, pessoal. Lembra do povo dácio que foi exterminado pelos romanos? Antes de exterminar o povo dácio, os romanos roubaram todo o ouro dos dácios. Os dácios hoje, pessoal, eles viveriam na região que nós chamamos de Romênia. Romênia significa romano. E os dácios tinham uma grande reserva em ouro, que foi roubada pelos romanos e depois os romanos aniquilaram os dácios. Com a suspensão das guerras de conquista, esse dinheiro, esse ouro não entra mais no império. E, obviamente, vai diminuir a arrecadação, inclusive de tributos, porque aí eu tenho menos gente para cobrar impostos. Só que, como consequência, eu vou acabar aumentando essa carga tributária do meu próprio povo, causando a revolta dessa mesma população, causando lá a revolta dos romanos contra o próprio Estado romano. Tá? Então, se não há mais as guerras de conquista, eu não tenho mais como ter o espólio de guerra, roubar a riqueza de outras civilizações, automaticamente a minha arrecadação vai diminuir, inclusive de impostos, e como consequência principal, eu vou aumentar os tributos sobre a minha própria população. E aí o que acontece? Os romanos acabam se voltando contra o próprio Estado romano. Isso vai acontecer muito, pessoal, esse aumento da arrecadação, né? Essa mão mais forte do Estado, que vai provocar a própria revolta do povo romano durante o período de governo do imperador Diocleciano. O Diocleciano, ali um século III, ele é um cara que vai implementar uma alta carga tributária sobre os romanos devido à diminuição da arrecadação. Isso vai provocar a revolta dos próprios romanos contra o Estado romano. Isso durante o governo de Diocleciano. Outra, instabilidade política. Pessoal, como eu falei ali, a Pax Romana, segundo os historiadores, a eficiência dela, a estabilidade, ela dura mais ou menos até 180 depois de Cristo. Se vocês estudarem os textos romanos, ali por volta de 240, 260 depois de Cristo, que é século III, metade do século III depois de Cristo,
a gente vai observar que vai ter um período da história romana de mais ou menos 20 anos, aonde vão existir 18 imperadores, e a grande maioria deles vão morrer de forma trágica. Resumindo, assassinados. Século III, então isso já num período onde a Pax Romana não traz mais, não tem mais pontos positivos, mas sim negativos, ali no século III, metade do século III, vai ter uma grande instabilidade política. O que prova essa instabilidade? Um período de 20 anos, onde tem 20 imperadores governam, quase um por ano, mais ou menos um por ano, e sendo que a maioria deles morreram de forma trágica ou assassinados. Isso, pessoal, isso é prova total de uma grande instabilidade política causada pelas consequências negativas da Pax Romana, que vão começar ali a partir do ano de 180 depois de Cristo. Declínio econômico, pessoal. Conforme a economia romana vai se deteriorando, tá? A moeda romana ela passa a circular menos. E algumas regiões do império vão começar a não ter dinheiro, não ter a circulação da moeda. Em algumas partes de Roma, e mais tarde o próprio Estado romano, como não há o dinheiro vivo, vai começar a praticar o que a gente chama de escambo. O que é o escambo? Escambo é a troca. Então, aquela deteriorização causada pela diminuição da arrecadação, pela diminuição dos tributos, da arrecadação de tributos, pela diminuição do encarecimento da mão de obra escrava, pela instabilidade política, pelas invasões bárbaras. Tudo feito de forma gradativa, vai causar um declínio econômico em Roma ao ponto que algumas regiões de Roma e depois o próprio Estado romano, sem o dinheiro vivo, vão começar a praticar o escambo. Então o Estado romano faz algo, em troca não recebe dinheiro, ele recebe, sei lá, boi, carroça, navio, entendeu? Então quando Roma começa a praticar em larga escala o escambo, isso é uma prova cabal da deteriorização não só da economia romana, mas do próprio Império Romano. E obviamente, pessoal, tudo isso está atrelado às invasões bárbaras. Conforme o Estado vai se deteriorando de forma gradativa, a segurança das fronteiras do Império Romano já não vão ser as mesmas. E aí, de forma gradativa, os vários povos bárbaros vão invadindo o Império Romano. Normalmente, pessoal, vai chegar um período ali entre o século IV, o século V, aliás, depois de Cristo, que a capital de Roma, ela vai deixar de ser Roma, ela vai ser transferida para várias cidades. Então, devido às invasões bárbaras entre o século IV e o século XV, tá? A administração do Império, às vezes ela deixa de Roma para uma outra cidade, ela passa por várias cidades. Por quê? Porque a própria cidade de Roma estava ameaçada pelas invasões bárbaras. Isso já nesse período, né, de consequências negativas da Pax Romana entre o século IV e o século V. E quando os bárbaros invadiam áreas do Império Romano, normalmente eles se dirigiam para a área urbana, para as cidades. Por que as cidades? Onde tinha mais dinheiro. Quando os povos bárbaros, pessoal, eles invadem áreas do Império Romano, e essa invasão vai ser realizada de forma gradativa, tá? Vai acontecer o que a gente chama num processo de êxodo urbano. Lembra que lá as guerras púnicas causaram o êxodo rural. Então a galera sai da área rural porque não tem mais perspectiva, não tem mais terra, não tem mais emprego, se dirigindo às cidades. Aqui na fase imperial, ali pelo século IV, século V, aliás, acontece o contrário. Essas civilizações bárbaras elas vão atacar principalmente as áreas urbanas. Por que as áreas urbanas? Porque são as áreas onde tem mais dinheiro. Então essa população urbana, formada de forma majoritária por plebeus pobres, deflagra o êxodo urbano. Elas saem da área urbana, fugindo das invasões bárbaras, e elas vão à área rural. Só que tem um pequeno problema. Esse plebeu da área urbana, ele não é proprietário de terra, ele não tem terra. Quando ele sai da área urbana, fugindo das invasões bárbaras, para a área rural, ele vai para uma área pertencente à elite patrícia.
a gente nunca pode esquecer o que foi dito lá no primeiro vídeo. O patrício, além de nascer patrício, na sua maciça maioria, eles eram proprietários de terra. Lembra que as guerras púnicas foi a conquista de mais terras pelos romanos. E quanto mais terras os romanos conquistaram, maior era o poder dos patrícios, porque eles eram latifundiários. Então essa massa camponesa, essa plebe, principalmente pobre, fugindo das invasões bárbaras, sai das áreas urbanas e fogem para a área rural, para terras pertencentes aos patrícios. Esse processo vai colaborar com a implementação de um sistema chamado colonato. Então, pessoal, para vocês anotarem no caderno, quando, de forma gradativa, os bárbaros invadem as áreas do Império Romano, essas invasões normalmente vão objetivar a área urbana. Essa população da área urbana, formada majoritariamente por plebeus pobres, fogem para a área rural, provocando um processo chamado de êxodo rural. Essa área rural são terras pertencentes aos patrícios. Esse processo vai colaborar, lá na área rural, com a implementação de um sistema chamado colonato. Aline, por gentileza, a próxima imagem, por favor. Pessoal, essa imagem aqui, vocês vão olhar, professor, mas essa imagem está parecendo a imagem de um feudo lá da Idade Média. Pessoal, mas o colonato, que é um sistema deflagrado, ali, implementado, aliás, ali no finalzinho do Império Romano, lá na Idade Média, ele vai continuar existindo com o nome de sistema servil. Por quê? Quando o plebeu ele foge para a área rural, ele vai para terras pertencentes ao patrício. Os patrícios nessas terras, normalmente eles moravam em castelos ou grandes casas cercadas por muralhas. E o que acontece? Esse plebeu, fugindo das invasões bárbaras, chega a essa terra do patrício, e aí o patrício implementa o seguinte sistema, que é o colonato, que na Idade Média se chama sistema servil. O que quer dizer isso? O plebeu, em troca de moradia, proteção e comida, ele vai produzir na terra do patrício trigo, feijão, arroz, e parte como pagamento por ter moradia, proteção e alimento, como pagamento ao patrício, que é o dono da terra, o plebeu, lá na Idade Média chamado de servo, ele vai dar parte da produção a esse mesmo patrício. Lá na Idade Média vai se chamar senhor feudal. Então, voltando, para anotar no caderno, quando acontece o êxodo urbano, os plebeus pobres fogem da área urbana para a área rural. Essa área rural é de propriedade dos patrícios, que moravam em castelos ou grandes mansões cercadas por muralhas. É implementado o colonato, onde o plebeu, em troca de moradia nessa terra, proteção dada pelo patrício e alimento, ele vai produzir na terra do patrício, e parte da produção desse plebeu ele entrega como pagamento a esse patrício. Esse sistema criado ali no finalzinho do Império Romano, lá na Idade Média, lá no feudalismo, vai se chamar sistema servil. Aí o plebeu vai se chamar servo, o patrício é o senhor feudal, mas o processo é exatamente o mesmo. O colonato criado no finalzinho do Império Romano vai se chamar lá na Idade Média de sistema servil. Beleza, pessoal? Isso é uma consequência do êxodo urbano causado pelas invasões bárbaras do século 4 e 5 em áreas pertencentes ao Império Romano. Maravilha? Ali, por você. Essa foto. Ô professor, mas aí é uma foto de Jesus Cristo. Exatamente, isso aqui é uma representação de Jesus Cristo. Pessoal, a gente usa assim, ó, antes de Cristo ou depois de Cristo, porque na linha do tempo ocidental, tá, o nascimento de Cristo é considerado o ano 1. Perfeito? Então, Cristo nasceu dentro do Império Romano.
Cristo nasceu numa área dominada pelos romanos. Ali, Jerusalém, a Palestina, e Cristo, segundo o Novo Testamento, ele deixou toda uma mensagem aos seus apóstolos, que após a morte de Cristo, divulgaram essas mensagens pelas áreas dominadas pelos romanos. Lembrando que os romanos eram politeístas. Até o século IV, início do século IV, os romanos eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses e acreditavam que o representante desses deuses na Terra era o próprio imperador. Só que o cristianismo, pessoal, ele sempre existiu ali dentro do Império Romano. Mas ele era uma religião pequena, com poucos seguidores, e os romanos não davam muita bola para o cristianismo. Mas vai chegar um momento, principalmente nessa fase de escassez de mão de obra, crise econômica, êxodo urbano, que o cristianismo ganha força, principalmente em meio à população mais pobre. Aline, por gentileza, próxima. Aqui eu citei, por exemplo, irmão ou irmãos. Como é que os cristãos se chamavam? Irmãos. Todos somos, perdão, é que faltou um S, pessoal, todos somos iguais perante Deus. Então o cristianismo, além de chamar as pessoas de irmãos, eles dizem que todos, independente da classe social, independente se é patrício ou plebeu, todos são iguais perante Deus. Eles pegam a existência de apenas um Deus. A principal frase de Cristo: amai o próximo como eu vos amei. A salvação através da fé. Pessoal, isso aqui não era algo normal dentro da sociedade romana. Chamar uma outra pessoa de irmão. Sim, Aline? Você escreveu voz errado. Sério? Uhum. Putz, voz, é verdade. I'm sorry, pessoal, I'm sorry. Foi no calor. I'm sorry. Obrigado, Aline. Obrigado. Mas pode consertar ali, Aline. E eu somos também, tá? Tá? Isso. Todos somos. Tá, pode. Não, aqui eu falei para eles que já faltava o S mesmo. Tá? Então, pessoal, chamar alguém de irmão, alguém que tu não conhece, ou de uma classe mais baixa ou mais alta, dizer amai o próximo como eu vos amei, um só Deus, a salvação é pela fé. Então, o que era a sociedade romana? Eu sou patrício, então eu fui escolhido por Deus. Você é plebeu pobre, a sua vida é miserável, mas isso são o preconceito, pessoal, a desigualdade era algo normal, propalado e difundido dentro do Império Romano. O que o cristianismo traz de novo? Todos somos iguais. Não interessa se tu é plebeu ou patrício, não é a tua riqueza, não é o teu sangue que vai te salvar, mas a tua fé. Eu sou teu irmão porque nós todos somos filhos de um só Deus. Então, esses dizeres e essa mensagem, principalmente ali a partir da época de crise do Império Romano, vai impactar e vai trazer primeiramente a população mais pobre, a plebe pobre. E ali a partir do século II, início do século III, o cristianismo cresce muito, ele se fortalece muito dentro da sociedade romana, uma sociedade que está iniciando um período de decadência militar, decadência econômica, decadência política e decadência moral. Então, o cristianismo, que já existia alguns séculos atrás, mas até então não era uma ameaça aos romanos, a partir do momento que o império começa esse seu processo de decadência, essa religião vai ganhando corpo pelos fatores que eu acabei de citar, principalmente entre a população mais pobre. Em função do crescimento do cristianismo dentro da sociedade romana, no início do século IV, Aline, o imperador Constantino, então em função de um rápido crescimento e fortalecimento do cristianismo dentro de um império agora em um período de extrema decadência moral, política, econômica e religiosa, o imperador Constantino, no ano de 303 depois de Cristo, início do século IV, ele vai implementar o Edito de Milão. O que significa isso? Liberdade religiosa, principalmente aos cristãos. O Constantino,
ele torna a igreja cristã, no caso católica, uma igreja não criminosa. O que significa isso? Eu ser cristão, eu cultuar, rezar para Cristo, para um só Deus, a partir do Edito de Milão passa a não ser mais crime. Ali no finalzinho do século IV, em 380 depois de Cristo, aí o cristianismo ganhou um corpo, ganhou uma força gigantesca. O imperador Teodósio, através do Edito de Tessalônica, ele torna o cristianismo ou a Igreja Católica Apostólica Romana a religião oficial e única religião do Império Romano do Ocidente. Então, voltando, pessoal, o cristianismo, que já existia lá, já no século depois de Cristo, ele vai ganhar força, principalmente quando começa o período de decadência do Império Romano, através dos seus ensinamentos. Ele atrai primeiro a população mais pobre, que é a plebe pobre. Com o passar do tempo, ele vai crescendo, se desenvolvendo e ganhando força, ao ponto de Constantino dar liberdade de culto aos cristãos, e aí, no final do século IV, o imperador Teodósio tornar o cristianismo a igreja apostólica, a igreja cristã apostólica romana, a igreja oficial e única do Império Romano. Aonde eu quero chegar, pessoal? O cristianismo, tá? O cristianismo, ele pode ser considerado por nós um dos principais fatores que vai colaborar com o final do Império Romano. Porque a partir do momento que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se torna forte, se torna a única igreja dentro do Império, surge a figura do Papa. Se fortalece a figura de Jesus Cristo. E aí, isso vai diminuir de forma drástica o poder do próprio imperador. Então, lembrando, o cristianismo, ele é sim considerado pelos historiadores como um dos fatores que vai colaborar com o final do Império Romano do Ocidente. Perfeito, pessoal? Tá? A próxima imagem ali, por gentileza. E para a gente fechar, pessoal, tá? Além de liberar o culto cristão, Constantino, já observando a decadência de Roma ou a possível invasão dos romanos por povos bárbaros, ele vai criar no século IV ele vai transferir parte da administração do império para uma cidade chamada Constantinopla, hoje cidade de Istambul, na Turquia. Então, Constantino, observando a fragilidade de Roma, ele vai transferir parte da administração do império para a cidade de Constantinopla, hoje uma cidade localizada na Turquia, com o nome de Istambul. Logo em seguida, o Teodósio, além de tornar a Igreja Católica Apostólica Romana a igreja oficial e única do Império, ele divide o Império Romano em dois. Império Romano do Ocidente, que está em verde, e o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, que está em laranja. Por isso que eu falo Império Romano do Ocidente. Então, quando eu falo, pessoal, no ano de 476, os povos bárbaros germânicos derrubam o último imperador de Roma, o imperador Rômulo, e acaba pondo fim ao Império Romano do Ocidente. Então, 476 depois de Cristo, quando Rômulo é derrubado pelos povos bárbaros germânicos, não acaba todo o Império Romano. O ano de 476 ele define o final do que nós chamamos de Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, também chamado Império Bizantino, ele vai perdurar até o ano de 1453, quando ele vai ser dominado pelo Império Turco-Otomano. Mas isso, pessoal, agora é uma outra história. Então chegamos ao fim do Império Romano do Ocidente. Numa próxima aula, de forma bem breve, trataremos aspectos do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Tá? Rapaziada, a aula foi um pouco mais extensa, porque o Império Romano é um assunto bem extenso. Tá? Então aí em casa, eu peço que vocês assistam o vídeo, parem, façam anotação, voltem. Pessoal, o vídeo ele nos facilita por causa disso.
vocês podem parar, voltar, fazerem anotações. Procurem fazer o máximo de anotações possíveis. Eu não entendi tal parte, volta o vídeo, para o vídeo, retorna. Eu vou parar agora e vou assistir daqui a 2 horas. Não tem problema, essa é a vantagem de uma videoaula. Beleza, galera? É um prazer inenarrável estar junto a vocês agora, novamente, aliás. Quero mais uma vez agradecer a minha girlfriend, certo? E não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de curtir, tá? E logo, logo estarei preparando um outro vídeo sobre assuntos do primeiro ano do ensino médio. Lembrando que também isso aqui é bem importante para o terceirão. Beleza, galera? Valeu e obrigadão. Tchau, tchau.